Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, porque a gente tem que tentar entender essa questão, né? É uma coisa preocupante, é uma coisa triste, e isso pode, assim, é um problema que pode desencadear um problema maior ainda para as próximas gerações no futuro, né? Pode ter um impacto maior ainda na sociedade. Então hoje a gente vai discutir sobre o colapso dos casamentos, e aí vem a pergunta: por que isso se tornou normal? Por que no cenário que a gente está hoje, né, a gente vê vários casamentos colapsando como se não fosse nada? Ou seja, hoje em dia as pessoas profanam o casamento, né? Basicamente igual os satanistas profanam coisa pura. Porque o casamento em si é uma coisa pura. É um princípio bíblico, uma coisa maravilhosa que o Criador deixou pra gente, inclusive, pro homem e pra mulher. Bom, hoje a gente vai usar muito a Bíblia, né? E a gente vê que. Aí a gente vai ver que a sociedade tá indo pra um lado assim bizarro que, cara, do meu ponto de vista é assustador. Mas, enfim, vamos lá. Bom, pergunta, o que vocês veem nessa foto aqui? O que vocês conseguem ver? Bom, a gente vê uma família, um pai de família, uma mãe de família e a gente vê os filhos, certo? Bom, creio eu que isso aqui é o sonho de todo homem que segue a Bíblia, né? Que tem o Messias como cabeça, certo? Que acredita no Messias, que acredita no Criador, que segue o que está na Bíblia. Ou seja, o sonho de todo homem é ter filhos, é ter uma mulher, é ter um casamento assim, um casamento limpo, um casamento feliz, certo? Um casamento com princípios bíblicos, um casamento da forma como ele deve. A gente tem que ter um casamento, a gente tem que procurar ter um casamento da forma como diz na Bíblia, basicamente, certo? Porque é isso que o Criador espera de cada um de nós. Ou seja, todos nós que acreditamos no que está na Bíblia, nós não podemos ser hipócritas ao ponto de ignorar o casamento, porque o casamento é uma coisa bastante importante. E, inclusive, todo mundo aqui sabe que o adultério, né, é pecado, assim como o divórcio, porque o casamento é uma coisa pura que deve durar para sempre. Mas, como eu falei, o nosso adversário, o Satã, ele tem muitas arminhas, né? Ele tem muitas armas que ele utiliza para corromper o ser humano, etc e tal, né? E a gente vê que ele até isso, até o casamento, ele está profanando os costumes da família tradicional, a moral, as virtudes, etc e tal, certo? Bom, então tá aqui, ó, o pai, a mãe, né, o homem e a mulher e os filhos. Isso aqui que deveria ser o padrão bíblico. Na verdade, isso é o padrão bíblico, só que hoje em dia, tudo que é relacionado à Bíblia, as pessoas não querem nem saber. Tudo que é relacionado à Bíblia, né, as pessoas consideram como algo antiquado, como algo ultrapassado no mundo antigo. Hoje em dia ninguém quer mais saber disso aqui, ninguém mais quer saber de casar, né, se reproduzir, ter muitos filhos, para que seus filhos tenham muitos filhos no futuro, para que a gente possa seguir uma comunidade patriarcal, que é como diz na Bíblia, porque a Bíblia ela se baseia em uma sociedade patriarcal, não matriarcal, patriarcal, certo? Desde o início da história da humanidade o Criador estabeleceu assim, e é isso que ele espera, né? Mas a gente está vendo uma degradação moral do ser humano muito grande de uns tempos para cá. Hoje a gente vive num mundo que é basicamente o que? Inversão de valores, né? Hoje em dia, esse tipo de imagem aqui, ó, um homem, a mulher e os filhos, né? Isso aqui é uma imagem, vamos dizer assim, é uma imagem não aceita, né? Por esses grupos ideológicos aí que a gente vê nos dias de hoje. Eu não vou citar aqui para não causar polêmica aí. Mas vocês sabem, né? Hoje o pessoal é contra isso aqui, a união entre o homem e a mulher. Uma união heterossexual e é uma união bíblica, inclusive, certo? Mas hoje em dia o pessoal descarta isso aqui. O pessoal tenta incentivar relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, porque pessoas do mesmo sexo não conseguem procriar, certo? Ou então o pessoal incentiva as pessoas a se identificarem com vários gêneros diferentes e por aí vai. Essas coisas aí absurdas que a gente vê, certo? Então, como eu falei, a gente vive numa inversão de valores gigantesca. E é óbvio que o nosso adversário, ele aproveita, né? Ele senta e dá risada de tudo que acontece. Ele tem as armas dele, as cartas na manga. Então é óbvio que ele vai utilizar o casamento, que é uma coisa muito importante, para profanar o ser humano.
porque isso também reflete na questão da próxima geração. Se você não tem mais casais se unindo, você não vai ter mais reprodução, isso automaticamente mexe no controle de natalidade do mundo. Então vocês veem que é uma coisa estratégica, percebe? Bom, então vamos de lá. Então o que a gente mais vê nos dias de hoje é esse tipo de coisa aqui, ó. Feministas fazendo protesto, né? E muitas delas fazem protesto contra o quê? Contra o patriarcado, ou seja, tudo é culpa do patriarcado. O patriarcado já foi destruído há muito tempo, certo? Pelos próprios homens, inclusive, mas para elas é tudo culpa do patriarcado. Pergunta: a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, certo? Será que essas pessoas aqui, essas mulheres acreditam nisso? Então aqui a gente vê, ó, público geral aqui mulheres, né? E alguns homens, né? Eu fico em dúvida se esses caras são homens mesmo, né? Ou eles se dizem que são homens, né? Mas enfim, o cara tá aí fazendo parte de um movimento feminista, né? Pelo visto o cara é feminista. Então o que que acontece? Bom, então aqui tem uma mulher ali no fundo segurando um cartaz dizendo o seguinte no cartaz, ó: você me chama de vadia como se isso fosse uma coisa ruim. Uau, então não é não. Não, não, imagina. Ser chamado de vadia é uma coisa maravilhosa, é um super elogio, né? Só se for na cabeça da feminista aqui, certo? Então vocês percebem a inversão de valores gigantesca? Pois bem, então vai prestando atenção para onde que o mundo tá, para onde que o mundo tá seguindo. Então, essas mulheres aqui também fazem parte, obviamente, né, desse colapso imenso dos casamentos, porque eu acredito que nenhuma dessas mulheres aqui queiram homens, né? Acredito que nenhuma dessas mulheres aqui queiram formar uma família, queiram se reproduzir, percebe? E acredito eu que nenhuma dessas mulheres aqui acreditam e seguem o que está na Bíblia. Então aqui a gente vê uma mulher aqui, ó, e a gente vê que a mulher, pelo visto, conseguiu incentivar o cara a ir de sutiã pro movimento feminista, enquanto ela tá nua, praticamente, e o cara aqui tá com sutiã. Tipo assim, nossa, como esse pessoal é super inteligente, mano. Sério. Bom, então tá aqui, ó, feminismo e feminismo radical. Bom, só que o feminismo, ele não combate o machismo, porque machismo e feminismo, eles estão lado a lado um ao outro. Eles se completam, é a mesma coisa. É igual esquerda e direita, tudo a mesma coisa, tudo a mesma idiotice. O que elas lutam contra é contra o patriarcado, certo? Elas tentam combater o patriarcado. E aqui a gente vê o feminismo radical, onde o alvo principal delas se tornaram, são os homens. Os homens se tornaram o alvo principal das feministas. Elas são super independentes, elas não dependem de homem mais pra nada. Não, não dependem de homem pra nada, porque homem não presta. Pois é, vai guardando tudo isso aí. Bom, aqui podemos ver um cartaz propagandista feminista dizendo o seguinte: o futuro é feminino, né? The future is female, né? Ou seja, o que elas querem hoje em dia é sociedade matriarcal. No caso, a avó, a mãe e filho, não é mais patriarcal. O Rassatan agora ele quer criar uma comunidade matriarcal. Pois é, vai vendo. Bom, aqui tem um artigo do UOL, né, da Universa, dizendo o seguinte, ó: por que os casamentos estão acabando em tão pouco tempo, né? Aí aqui eu selecionei uma parte aqui que fala do divórcio, que diz que divórcios são mais comuns em casamentos de 2 ou 3 anos, né? Então aqui diz o seguinte: segundo os últimos números do IBGE, entre o primeiro e o quinto ano, os vencedores de divórcio são os casamentos de 2 ou 3 anos, né? Ou seja, no máximo até 3 anos, não passa disso. Veja bem, preste atenção, 17.988, né? Vamos arredondar para 18 mil, e 17.962 separações. Então vamos arredondar aí para 18 mil, certo? Pois bem, então respectivamente em 2015, né? Uns anos atrás. Para a psicóloga e terapeuta sexual fulana de tal, né? Que tem doutorado na Universidade Federal de São Paulo, né, na Unifesp, com uma tese sobre satisfação conjugal. Se o fim acontece antes disso, diz o seguinte: foi uma ilusão, uma paixão arrebatadora, né, ou o sonho de se casar, né, maior do que a vontade real de ficar junto. Então a gente pode ver que isso aqui não é uma piada, isso aqui é bastante real. Realmente, de uns anos pra cá, a gente vê que o número de
divórcio ele só vem aumentando cada vez mais, certo? Tem várias estatísticas falando sobre a mesma coisa. E a gente vê que isso aqui é preocupante. Ainda mais no cenário que a gente vive hoje. Onde homens e mulheres estão sendo divididos. Prestem atenção nos discursos. Prestem atenção, galera. Tudo isso é uma agenda. Porque isso aqui cumpre o papel de depopulação. Porque isso aqui vai refletir nas próximas gerações, porque se hoje os casais não se unem para se reproduzir, se hoje em dia a gente não tem mais casamento, então imagina como é que vai se tornar o mundo daqui a 10, 20, 30 anos, o que vai ser da próxima geração, tá entendendo? Essa é a gravidade do assunto, essa é a gravidade, esse é o lado ruim que ninguém tá prestando atenção, e eu tenho que vir aqui fazer vídeo e alertar as pessoas, percebe? É uma situação catastrófica, tá entendendo? Bom, aqui tem um blog, né, da internet que diz o seguinte, ó. Por que os casamentos não duram mais como antigamente? Daí, né, tem um comentário aqui dizendo: percebo que atualmente os casamentos estão durando cada vez menos. E o estranho é que casais que namoraram por anos antes de oficializar a relação, né, parece que são os que menos duram, e é verdade. Teoricamente não deveria ser assim, já que se conhecem muito bem após tantos anos juntos. Isso é fato, né? Pois bem, então o que será que causa tantas separações? Será que as pessoas estão mais intolerantes? Qualquer briga já é motivo para acabar o casamento, né? Então, olha o comentário aqui de um cara que eu achei bastante interessante. Vamos lá, vamos ler. Bom, então se você for nos comentários aí, nesse blog, né, tem um comentário desse rapaz aqui que é bastante interessante. Ele diz o seguinte, ó: antigamente o casamento simbolizava algo sagrado, um compromisso firmado diante do Criador, certo? E éramos aconselhados pelos nossos pais a pensar bem antes de nos casarmos. E realmente, concordo, 100%, tá correto. Ou seja, antigamente os pais, eles ajudavam os filhos a escolher uma pessoa correta, a escolher uma pessoa boa, né, etc e tal. Os pais estavam ali presentes, né, para ajudar os filhos nessa questão. Hoje em dia a gente vê que os pais, eles não estão nem aí, certo? Parece que os pais deixam seus filhos viver a Deus dará, né? E os pais não estão nem aí, ó, vai lá, escolhe quem você quiser, problema é seu, etc e tal. Você joga tudo nas costas, joga tudo na conta dos filhos. Aí, quando a conta chega, aí, se caso o filho arruma uma feminista dessas aí da vida, e ela vai lá e destrói o psicológico do moleque, etc e tal, aí, quando vem o problema, aí ninguém quer assumir o problema, percebe? Mas, enfim, continuando aqui. Pois deveria ser assim para sempre, ele diz. Éramos preparados para sermos tolerantes e conscientes que em algum momento a paixão acabaria e que o que realmente solidificava o casamento seria o companheirismo, o carinho mútuo e o respeito. Concordo, tá correto. Atualmente os jovens se casam já tendo em mente que, se não der certo, separa e parte para outra. Exatamente. Ou seja, é como se fosse um condicionamento, é como se fosse um tipo de pensamento que tivesse sendo introduzido de jovem para jovem, de relacionamento para relacionamento. E alguém está pensando nisso. Enquanto as pessoas não estão pensando, certo? Alguém está pensando por elas, percebe? Então, o que acontece? Continuando aqui, ó. Separam e parte para outra, né? Isso quando chegam ao casamento, né? Porque muitos nem chegam no casamento. Muitos optam por morar juntos, né? Consequências da era moderna e também mercenária que nós vivemos, certo? E eu concordo, pois pagar um casamento hoje em dia é um luxo que poucos podem bancar. Bom, realmente a gente pode ver que muitos casamentos estão durando pouco, né? E muitos realmente estão com essa mentalidade. Se não der certo, eu parto para outro, né? Mas a gente sabe que isso é abominável, né, aos olhos do Criador. Bom, vamos pegar aqui na Bíblia, né? Eu sei que o pessoal aí odeia a Bíblia, certo? A maioria das pessoas odeiam o que está escrito aqui, mas vamos ler aqui porque a Bíblia é o manual da vida. Se muitas pessoas lessem o que está aqui, muitas dessas coisas do mundo não aconteceriam, percebe? Mas como o pessoal não dá bola, né? Então o pessoal tá aí colhendo os frutos. Bom, Efésios capítulo 5, dos versículos de 22 a 24, diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também o Messias é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Pergunta, será que aquelas feministas que a gente viu no início do vídeo, será que elas acreditam no que está aqui?
Aqui a Bíblia é clara dizendo, ó, que o marido é o cabeça da mulher. Será que elas acreditam? Uma questão a se pensar. Bom, aí continuando aqui. Assim como a igreja está sujeita ao Messias, também as mulheres estejam em tudo, preste atenção aqui, ó, tudo, estejam em tudo sujeitas a seus maridos, certo? Acabou, tá na Bíblia, ó, não discute, certo? O governo manda as pessoas fazer tal coisa, ninguém discute, todo mundo faz. A ciência fala para as pessoas fazer tal coisa, ninguém também discute. Agora, quando tá na Bíblia, quando chega na Bíblia, todo mundo quer discutir, todo mundo quer questionar, percebe? Então, vocês podem ver que o mundo ele não tá dessa forma por acaso, galera. Provérbios capítulo 12, versículo 4 diz: a mulher exemplar é a coroa do seu marido. Ou seja, a mulher ela tem que se submeter 100% ao marido e ser fiel ao marido. Assim como o marido também tem que se submeter à mulher 100% e ser fiel 100% à sua mulher, certo? Beleza. Então, a mulher é a coroa de seu marido. Mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. É o que diz na Bíblia. O que a gente vê lá? O que a gente viu no início do vídeo? As feministas lá fazendo protesto, etc e tal. E o que diz aqui na Bíblia? A mulher de comportamento vergonhoso é como câncer para os seus ossos. Uau! A Bíblia, como sempre, mostrando estar correta. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nenhuma, percebe? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Hebreus, capítulo 13, versículo 4 diz: o casamento deve ser honrado, preste atenção, por todos, o leito conjugal conservado e puro, pois o Criador julgará os imorais e os adúlteros. Então aqui está deixando bem claro, o Criador julgará os imorais e os adúlteros. Por quê? Porque os imorais e os adúlteros são o quê? São vistos como abomináveis aos olhos do Criador. Se a humanidade lesse a Bíblia e levasse como verdade, levasse a sério 100% tudo que está aqui, talvez as pessoas não sofreriam tanto como elas sofrem. Mas, como as pessoas ignoram, elas acabam colhendo os frutos, né? Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção, né, do Altíssimo. Provérbios 18, 22. Gênesis 2, versículos 24 e 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão o quê? Uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, certo? Então o homem e a mulher passam a se tornar uma só carne. Mateus 19, 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que o Criador uniu, que ninguém separe. Certo? Pois bem, é isso. Bom, então, finalizando aqui nossa conversa, o que eu tenho para dizer para as pessoas é o seguinte: é bom as pessoas começarem a tomar partido, certo? Se as pessoas não começarem a tomar partido agora, as coisas vão ficar feias daqui para frente. Então, ou você começa a pensar por si, certo? Comece a pensar por si próprio, ou alguém irá pensar por você, porque a gente está vendo que as pessoas no mundo hoje elas não pensam mais, é os outros que pensam por elas, certo? E isso é bastante o quê? É bastante desagradável, né? É uma situação desesperadora. Então, comece a pensar por si. Ou você começa a pensar por si, ou alguém irá pensar por você, certo? Enfim. Bom, muito obrigado a todos pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Espero que todos pensem sobre o assunto. E até mais.